Cara, quando eu entro na quadra, eu penso na família, penso na dificuldade que eu tive, penso nos meus amigos que estão assistindo, que estão ali na arquibancada, que estão em casa me assistindo, por tudo que eu passei. E eu levo tudo aquilo para dentro da quadra, né? Onde eu consigo transformar isso tudo em alegria, em espetáculo, em diagonal curta, me envolvo com o público, isso é o meu perfil. Então eu junto tudo isso aí e é sucesso, certeza. É vitória certa. Futebol por si só é uma febre que você só de olhar você já quer jogar, já quer levantar lá, já quer dar um de peito. É uma arte, como se diz, né? Arte da cabeça aos pés. Não tem como você jogar uma vez, não quero mais jogar, não. Se jogar uma vez, você vai e repete, quer jogar de novo, quer estar todo dia. É um esporte sedutor. A gente que praticou esporte, que jogou futebol, a gente se apaixona rapidamente pelo futebol. Se eu não tivesse uma limitação no meu joelho crônica por causa da minha fase como atleta profissional, eu estaria jogando futebol todos os dias. Olha, eu já jogo futebol desde os 18 anos. É o esporte que eu mais pratico. Hoje, gosto até mais de praticar o futebol do que o futebol. É uma febre, né? Um esporte saudável, maravilhoso de se praticar. Hoje a gente vê grandes craques, né, jogando futebol. Isso enaltece muito, né, o futebol não só no Brasil, como mundialmente. É um esporte gostoso pra caramba, que é um esporte que você pratica ao ar livre, na praia, em contato com a natureza e tudo, e pode fazer um esporte. Olha, é um esporte tipicamente brasileiro, na verdade carioca, né? Nasceu nas areias de Copacabana, nos anos 60, 70. O futebol ele veio de uma proibição, né? Que, na verdade, era o futebol de areia. E aí, aqui no Rio de Janeiro, é proibido você jogar futebol de manhã. E aí, os caras começaram a fazer linha de passe e depois foram para a rede de vôlei. E a rede começou 2,43, com 5 jogando. Que, na verdade, não era nem futebol, era pé-bol. E aí, quando você fala de pé-bol, todo mundo imagina que é só pé. Aí, na verdade, daqui a pouco o pessoal começou a usar o ombro, usar o peito. E aí, de 5 caíram para 4. Ou seja, foi reduzindo até chegar ao formato de dupla. Era um futebol muito mais técnico, né? Pode chamar assim. Porque hoje os caras ficaram tudo animais, né? Os caras hoje é shark ataque, é bicicleta, é coisa que naquela época não existia, né? Cada ano, cada período tem o craque, né? Assim. Mas o grande percursor da minha geração, assim, tem 50 anos, foi o Renan, né? Mas era outro futebol, com a rede mais alta. Eu vi, na minha vida, 2 excepcionais. Um foi o Renan, que se você for perguntar ao Belo, o Belo vai falar, esse é meu ídolo. Tenho certeza absoluta. E depois do Renan, veio a era Belo. A história do futebol se mistura com a história do Belo, o crescimento do futebol com o crescimento do Belo. Cara, o Belo, ele mudou o futebol de um esporte extremamente engessado para um esporte plástico. As jogadas dele, as fintas e as defesas que ele fazia no auge, ele impressionava. A precisão de cabeceio, sabe? Ele nunca foi um cara de força, ele sempre foi um cara muito técnico e a técnica dele impressionava. Uma visão de jogo de quadra fora do comum, porque praticamente ele lia os movimentos dos adversários. Só que quando eu vi o Belo, parecia que ele mudava meu estilo de jogo, meu pensamento. Era um cara que eu nunca gostei de jogar contra, não só, tipo, por ser um ídolo do esporte, mas era um cara que parecia que olhava, tipo, dentro do teu olho, tá ligado? E fazia você desfocar do jogo. E eu aprendi sempre muito, tipo, vendo só ele, não só ele jogando, mas o tratamento dele em quadra de observação com os outros atletas, entendeu? E era um cara que entrava na sua mente, sem falar um ai, sem comemorar, xingar. Parecia que olhava diferente e tu jogava um pouco pior. Mas o cara quis dizer que vai entrar na quadra hoje contra o Belo. E é a mesma coisa que tá jogando contra qualquer outra pessoa. Eu acredito que esse cara tá mentindo. Eu acho que todos que jogam contra o Belo, eu acho que já entra com uma pressão, tem que ralar e não é brincadeira não. O cara é o melhor fenômeno. Ele sempre tirou da manga, mano. Ele sempre tá lá, sempre tirando da manga lá, derruba a bola lá, vai lá, comemora, né? Sempre... Porra, o Belo é o Pelé do futebol. Assim, só ir poder estar aqui e falar do Belo é uma honra, uma satisfação muito grande. O Belo tem uma história muito bonita, talvez seja o atleta que mais títulos tem na história do futebol. O
campeão mundial, campeão brasileiro, campeão da Liga, campeão americano, porra toda ele já ganhou. O Belo é o Pelé da areia, né? É o grande nome da modalidade. Sempre conheci o Belo, né? Por ser o rei do futebol. Sempre tinha vontade de jogar com ele. Mesmo sem conhecer o futebol, o cara já conhece o Belo. É muito louco isso. O primeiro nome que eu fui conhecer quando o futebol começou realmente a virar um esporte profissional, no sentido de a gente saber dos campeonatos, de saber das competições, de começar a conhecer os nomes dos jogadores brasileiros de futebol. E o primeiro nome que eu conheci foi o Belo. Desde quando eu descobri o futebol, né, me apresentaram o futebol, todo mundo já me falava do Belo. E eu acho que ele, no futebol, é o Pelé do futebol. Para mim, eu sempre chamei ele de melhor, né? Porque para mim é o melhor jogador que eu já vi jogando futebol. Se o Neymar vem dizer que o cara é melhor do mundo, quem sou eu? Eu sou simplesmente aquele fã, um ídolo pra mim, o cara é fenomenal. Eu não paro de assistir os vídeos do cara, o cara balança de todo jeito, bota a bola em todo canto da quadra. Eu vou falar o quê de um homem desse? Que craque de futebol o cara. O cara brinca com a bola, bota a bola onde quer. Que é isso, pô? Eu só tenho que ficar baixando assim pra ele. Calma, amigo, como ele faz. Aí, ele é um craque, né, amigo? Vai me procurar, vai querer que bem, mas eu não vou te dar. Vai querer que bem, mas eu não vou te dar. Vai me procurar, vai querer que bem, mas eu não vou te dar. Vai querer que bem, mas eu não vou te dar. Bom, sou o Fábio Alves Soares, conhecido como Belo no futebol. Tenho 41 anos de idade, natural de Alagoas, da cidade de União dos Palmares. A minha idade no documento é 41, no corpo é 43, porque é normal dos pais daqui do Nordeste registrar os filhos depois de 2 anos, 3 anos. A união sempre está presente na minha vida, né? Eu, principalmente quando tem feriado e não tem competição, pego o voo e venho para cá. E volto ainda hoje a mesma pessoa. Gosto de ficar de sandália, descalço, de regata, sem camisas. Um maluqueiro. Eu digo, Belo, você trabalha na aviação porque pegou uma folgazinha, Belo, união. Eu acho interessante quando ele fica postando um avião lá, me leva pra União, ele fala. A maioria das vezes vem primeiro aqui ver a gente do que vai ver a família, do que vai ver a própria esposa. Primeiro tem que vir aqui, no berço, onde tudo começou, né? Ele já vem pra aqui, pro futebol, ele nem passa em casa, vem direto pra cá. Quando eu chego em União, eu já vou direto pros meus amigos, pros maloqueiros. Eu só chego em casa de madrugada. Ah, rapaz, o dia a dia da gente, quando chega o Belo, você sabe. A rapaziada quer que ele jogue, mas o cara já vem de São Paulo, cansado de tanto futebol, de muito campeonato, aí quer cair na balada com a gente e a gente também gosta da resenha. A gente brinca, resenha, depois toma a nossa cervejinha, que é de lei, né? E quando o Belo tá aqui, nem se fala, é todo dia mesmo. Aqui é o Cebinho, conhece, né? Cebinho aqui, o amigão aqui. Não posso falar de futebol sem falar do Cebinho, uma figura fantástica, viu? Ele é conhecido como Fabinho aqui. Franzino, tem um apelido de Cebinho, devido a um passarinho, que é um passarinho amarelo bem magrinho, aí teve esse nome de infância. Esse nome não, esse apelido, né? Mas como ele é conhecido em União dos Palmares como Fabinho, conhecido em São Paulo como Soares e no mundo inteiro conhecido como Belo. Nada mais o Pelé do futebol. Cara, que é um orgulho para nossa terra Lagoa, é um orgulho para a União, e eu sempre falei. Todas as garotadas, todos os garotos que se inspiram nele, né? Um rei como o Rei Pelé no futebol, a Rainha Mata, Ronaldinho Gaúcho e entre outros. Nós temos o Belo como o rei do futebol. Aqui na nossa cidade ele é uma pessoa que não só faz o papel de profissional, de jogador de futebol, o rei de futebol, não. Ele sempre vem aqui para fazer tudo para ajudar a cidade dele. Tem gente que pensa que ele é político. Se você der uma voltinha com ele, pergunta que candidato é esse.
Em época de eleição, pronto, né? Aí todo mundo chega, todo mundo vem, todo mundo quer ver o Belo, todo mundo quer tirar uma foto, todo mundo quer um momentinho com ele. Não, a torcida de União, eu vou dizer a você, se um dia você vir aqui pro campeonato, a torcida de União, ela é extraordinária, ela agita, ela grita, ela dá pressão que o jogador diz, meu Deus, eu tô jogando aqui naquela arena da Argentina, a Bomboneira. Que pressão é essa? Você não aguenta não de tanta zoada. E o Belo enquadra, com todo respeito, o mundo para. Tá jogando, pronto, todo mundo para. Até quem não gosta do futebol para pra olhar. Então é por isso que eu digo, aqui tem os melhores. Ah, isso aqui, na cidade do Belo, era impossível ter algum jogador mais ou menos. Acho que eu fui o jogador mais ou menos, né? Jogadores de qualidade, que você vê que o que o Belo ensinou pra eles estão fazendo contra o Belo hoje. E é isso, acho que foi muito bem ensinado, né? Perdeu aqui, perder duas aqui, ele fica bravo, chuta a bola, puxa a rede, joga areia, discute. Mas depois é só sentar e tá tudo bem, tá tudo bem. Ninguém gosta de perder, né? Só competitividade. Como eu falei, quando ele chega aqui, todo mundo quer ganhar dele. E ele também não quer perder pra ninguém. Aí dá jogo bom. A gente sempre brinca com ele, a gente já conhece o jogo todinho, mais de 20 anos assistindo você jogar, a gente sabe todas as suas bolas, diagonal não cai, lob não cai. E sempre com aquela piada, né? Ah, eu só jogo campeonato, aqui eu vim só pra brincar, ele tá aqui, eu brincar aqui. Quando não. ele perde, ele só joga o campeonato. Não. E aqui ele sempre corre, vai buscar a bola, vai longe, não quer perder, se esforça, não quer perder. Ah, você veio só pra brincar? Não, ele tá enganando a gente fica nessa resenha, é bom demais jogar. O que é que bola não faz, né? A minha mãe também. Cadê Fabinho, que não chegou uma hora dessa? Eita, mamãe. Deve estar por ali. Será que ele já vendeu os picolé? Deixava os picolé boiar na quadra de areia. Os picolé boiava tudinho e ele jogando bola. Aí, apurou quanto, Fabinho? Foi ruim hoje o dia. E naquela época não é como hoje, né? Hoje você tá aqui conversando, o menino passa pra lá e pra cá. Naquela época, se tivesse minha avó e meu avô conversando e a gente passasse no meio, pode ter certeza que levava uma surra. Batia, né? Ela chamava a gente se ajoelhava lá nos pés dela na cadeira e ela metia o cinturão pra cima. Depois a gente saía. Ela me colocava de castigo, de joelho, em cima dos milhos, do lado da cadeira de balanço dela, e eu sempre respeitava. Por mais que ela fosse cega, eu poderia muito bem sair dali correndo e ir pra maloqueiragem de novo, mas não. Eu ficava sempre ali do ladinho dela e só saía do castigo quando ela me liberava. Na escola eu fui mais estudiosa do que ele não gostava muito de estudar, não. O negócio dele era a bola. Tanto é que a minha avó brigava muito com ele por conta disso. Ela também era contra eu jogar bola, né? Queria que eu estudasse. Eu estudei, mas eu nunca fui um bom aluno, né? Deixava de fazer a obrigação dele pra ir jogar bola. Vender os docinhos, vender os picolé. Aprontava, deixava de estudar pra ir brincar na calçada do Rocha, pra jogar futebol na feira. A dona da feira ia na frente, eu ia atrás com o carrego. Aí pegava uma margarina, um ovo, um feijão, escondia para levar para casa, porque faltava comida também às vezes, pra gente não passar necessidade. Então não eram as brincadeiras, eram uns roubinhos, mas era viável. Tinha moleque. Batalhou muito para chegar onde chegou. Eu levantava 4 horas da manhã para dar feira no Murici, dava feira aqui. Trabalhava com um rapaz aqui de União, na banca, vendendo sandália. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Quando era 5 da manhã, eu vinha para casa, tomava um café e já ia direto para feira. E ficava vendendo Havaiana até 4 horas da tarde. Trabalhou comigo aí. No mercado, vendia churro. Era um garotão novo, né? Mas sempre gostou do esporte, hein? Então eu trabalhava de tudo. Eu sou um cara que nunca deixei de trabalhar, sempre tive vontade de trabalhar. Era pintor também, comecei a ajudar o meu tio, Geraldo, que hoje não está mais entre nós. Mas era muito humilde, sabe, João? A minha mãe fazia doce para vender.
trabalhava na prefeitura, minha avó era aposentada. Então, assim, nós não pagávamos aluguel. Minha avó tinha a casa dela. Mas, assim, era tudo muito apertado. A gente não tinha festa de aniversário. Não tinha aquela coisa de roupa, toda a festa do ano. Uma vez no ano, uma roupa. Tá bom demais. Assim, a gente sempre teve que comer. Graças a Deus, não faltou. Mas, assim, hoje, o que a gente proporciona para os nossos filhos, para o menino, né? O meu filho, a gente não tinha. Meu pai eu não cheguei a conhecer, né? Que eu era muito pequenininho e com isso fiquei impossibilitado de conhecer ele porque ele se foi, né? Muito cedo. É triste porque eu queria ter um pai, né? Mas Deus supriu essa ausência com várias famílias que sempre estiveram próximo de mim, onde eu passei, no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e aqui também, né, que é a minha atual família. Minha mãe gostava muito dele, mas também apanhava, viu, da minha mãe. Botava de castigo, né? Senta aqui, Fabinho, se ajoelhe, se ajoelhava. A minha avó, ela tinha osteoporose nos ossos. E foi uma doença seguida da outra. Aí é osteoporose, aí depois veio outra, veio outra. Eu sei que a minha avó morreu com mais de 4 doenças. A perna dela ficou encolhidinha assim. Até quando ela morreu, a médica disse, se você tiver coragem, você puxa e quebre. Senão, enterra. Enterrou ela com a perninha encostadinha assim no caixão, porque ninguém teve coragem de quebrar. Você vê uma pessoa que criou você, né? Que sempre quis o seu bem, quis o seu melhor, apesar de eu não corresponder isso, né? Que eu queria outro objetivo, era bola. E a gente, quando é jovem, é maluqueiro, vive na rua, a gente quer bola, quer bola, quer bola, quer se tornar um jogador de futebol, de futevôlei, de voleibol, qualquer esporte que seja. Então, vendo essa pessoa indo embora, é triste, né? Eu sinto muita saudade dela. A gente sabe, assim, das histórias de superação, né? Que ele passava com a família e... lógico, nunca faltou amor e ele é muito grato, eu vejo assim. Eu acho que quando uma pessoa é grata à sua família, isso já diz que ela é uma boa pessoa. A verdade, o futebol aqui começou com... Era um barbante, né? Tinha que ter seis colegas, porque 4 jogavam, 2 e 2, e 2 seguravam a rede. Um do lado, outro do outro, um pauzinho, um barbante. Quando um ficava aqui segurando aqui, que folgava o barbante, ficava... puxa, estica, para a rede não baixar aí, um segurando. Quem perdesse ia segurar o barbante. Tinha que segurar dois pauzinhos, um do lado, outro do outro. E o barbante, e a bolinha... E a bola era aquela bola dentro de leite, né? Aquelas bolas brancas, canarinha levezinha. Massa de brincar. Eu era muito ruim, muito iniciante. Tanto que eu era o menino que mais segurava o barbante, né? Porque quem perde fica segurando o pau com o barbante. E eu era o que mais fazia isso, porque eu era muito ruim. Por isso que eu vivia o dia todo na quadra. Mas o meu esporte era voleibol. Voleibol eu jogava muito bem. Não me lembro, foi um dia de domingo? Acho que foi o último dia de carnaval. Foi o último dia de carnaval? Foi o último dia de carnaval. A gente tava aqui com meu tio, Geraldo, que Deus o tenha. Ele, vamos lá na casa de Zé, lá em Nádia, vamos fazer um serviço lá. Aí eu tava limpando o quintal e a dona Nádia pediu pra eu subir na árvore. Vem aqui, Fabinho, sobe aqui nessa árvore, tira uma frutinha pra gente. Eu subi na árvore, eu senti a galha estralando, mas quando eu já pensei em sair já era tarde. Então eu caí de cabeça para baixo, com os dois braços para baixo, então quebrou os dois de uma vez só. E fui direto para Maceió, onde tive o total apoio da família. Estou grato pro resto da minha vida pela senhora, pelo carinho, pelo carinho que a senhora sempre teve comigo, sempre me aconselhou coisas boas. E muito obrigado por ter feito eu subir naquela árvore. Porque essa árvore mudou minha vida. E vem mudando até hoje. Chore não, Bélio. Você é um vencedor. Vencedor não chora não, né, minha gente?
Agora ele foi um vencedor. Foi não, está sendo vencedor. Ele não é abençoado. Mas não chora não, Belo. Tá com a minha mãe. Ele era um ótimo jogador de vôlei e, de repente, por um acaso, que eu não acredito em acaso, ele acabou não podendo mais jogar, tendo receio, foi pro futebol e virou o que virou no futebol. Então, de repente, se não tivesse caído do pé... Eu costumo dizer que eu sou um bom aluno da vida, né? A minha escola é a escola da vida, que eu saí cedo da minha cidade, né? Larguei minha família por conta do futebol, né? Que eu conheci depois que eu quebrei os braços. Não, ele sempre dizia que a vontade dele é ir embora para fora, fazer a vida dele lá fora. Porque eu queria muito jogar bola. E eu sempre tive vontade de sair daqui para vencer na vida, para ser um jogador. Então eu pedia muito a Deus essa oportunidade. A gente tinha acabado de perder a nossa avó, que ela morreu em 99, em dezembro de 99. E parece que em janeiro, mais ou menos, foi quando ele foi pro campeonato em Arapiraca, se não estiver enganado, foi em Arapiraca. 2 atletas do Rio falaram para mim que se eu fosse pro Rio eu ia crescer muito no futebol, ia crescer bastante, que eu tenho um potencial enorme. Então, a primeira vez que eu vi lá, eu me surpreendi muito, assim. Já eu tinha ouvido falar dele, mas nunca tinha visto jogar. Depois que eu vi, ele vi que tinha um potencial muito grande. Quando ele falou com a minha mãe disse, vai de jeito nenhum, eu não vou deixar não. Eu disse, vai não, só tenho eu e você e Paulinha, não sei o quê. Quando eu cheguei em casa, de 4 e pouco, eu disse, cadê Fabinho, Paulinha? Oxe, Fabinho foi-se embora, mãe. Botou a bolsinha dele nas costas e foi embora. Para o Rio de Janeiro. Eita, ele foi, eu digo, ele foi. Aí ficou braba. Pega ele, não sei o quê. Eu digo, pega mais não, mãe. Na marca do pênalti encara de frente, todo camisa 10 é diferente. O peso do manto nem sente, só entra em campo pra vencer. Pra vencer. Vai, sacode a poeira, não desanima. Sente essa vibe, esse é o clima. Agradece a Deus pela vida e vai pra cima. Hey! Sacode a poeira. Imagina, saindo daqui do interior de Não dos Pomares, chegando no Rio de Janeiro, ali naquela ponte do Rio Niterói, ver Cristo Redentor, aquelas praias bonitas. Fiquei uns 3 meses sem ligar pra minha mãe. A primeira vez que ele ligou foi uma surpresa, né? Porque a gente não esperava. Mas aí ele ligou, naquela época era ficha. Oi, vou demorar muito não, que a ficha vai cair. Eu digo, eita, meu Deus, mas eu tô bem, depois eu apareço, depois eu ligo. Tá certo, naquela época celular só tinha quem realmente tinha condições, né? A gente não tinha nenhum residencial, virar um celular. Ah, cara, ele era uma figura pitoresca, né? Ele era muito, assim, muito magrinho, muito fraco fisicamente, né? Não tinha nada assim de atleta. Quando ele veio de Arapiraca pro Rio de Janeiro, ele era simplesmente só o Fábio Soares. É um menino, vamos dizer assim, pobre, sem condição nenhuma. E daí surgiu esse monstro sagrado aí, que ganhou N títulos aí brasileiros, mundiais. Cara, a primeira vez que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu era umas 7 horas da manhã, né? Porque eu vim de ônibus lá de Alagoas. Foram quase 3 dias viajando. Cheguei aqui umas 7 horas da manhã, o meu amigo Cabeção, que teve os olhos mágicos, que enxergou o meu potencial, me convidou para vir pro Rio. Ele foi lá, me buscou, desci da van, subi, muito cansado da viagem. Tomamos um café da manhã, falei, vou dormir, né? Não, dormir não, vamos pra praia, vamos pra Ipanema. Eu disse, o quê? Vamos jogar, fazer jogo apostado. Mas, cara, eu tenho quase 3 dias viajando, irmão, bora. E eu era uma vara, né? Muito magro. Então, fomos pra praia, ele começou lá a fazer desafios. Ah, eu e esse porteiro aqui, esse magrinho aqui, ninguém nada por ele. E realmente eu entrava na quadra, apesar do cansaço da viagem, mas a vontade, a gana de crescer e evoluir no esporte, fazer meu nome pelo mundo afora foi muito mais forte que o cansaço. Entrei na quadra, vários jogos, consegui arrecadar aí 400 e poucos reais, trouxe para casa. Então isso aí foi muito bom. A minha chegada já foi com vitórias.
É a maior da América Latina, né? Que é uma cidade. Só posso falar que ela é maravilhosa, ela é linda, povo muito bacana, muito acolhedor, receptivo, é tudo de bom. Todo final de semana eu já estava treinando, chega sexta. Então, sexta, depois do almoço, eu já pegava minha mochilinha e vinha pra cá. Ela, baile funk de sexta, sábado e domingo. Novo, né? Jovem, solteiro. A gente ia muito na Rocinha, lá naquele baile funk lá do Emoções, né, cara? Normal, né, de moleque, né, da época, todo mundo solteiro, né, ninguém tinha dado satisfação pra ninguém. Eu morei na casa do Cabeção, né? Cara, a gente era 24 horas juntos, né? A gente não se separava. Todo momento a gente jogava junto também. Só nunca fomos parceiros, né, fixos pra jogar futebol, competição. Mas pelada, a gente sempre tava junto, jogando nas praias, rolava aposta no show do milhão. Então, aprendi muitas coisas com ele também. Até hoje, eu acho que não vai existir um cara com a leitura de jogo tão boa quanto a do Cabeção. Eu chego perto, mas naquela época ele era muito embaçado, ele era sinistro. Ele era uma das melhores defesas que o futebol tinha naquela época, era o Cabeção. Ele trouxe o Belo pro Rio, não podemos tirar isso, o mérito dele. Ele trouxe, descobriu o Belo, trouxe ele pro Rio, deu casa, deu comida, deu tudo. Mas a vida é assim, a vida continua. Eu acho que cada um tem que procurar o seu melhor. E ele acha que o Belo não teve gratidão para ele em relação a isso, de tudo que ele fez. E o Belo sempre agradeceu a ele, sempre. Nunca deixou de agradecer. Mas só que o cara queria mais. A gente ficou convivendo aí durante muitos anos, né? Não só aqui na Rocinha, como na Zona Sul também. Mas é um cara que ele tem um coração enorme. Ele tem um coração enorme, ele sempre gosta de ajudar o próximo. Claro, ele tem os defeitos dele como todo mundo tem. Tanto que hoje é triste a gente não estar se falando, mas eu sou um cara que eu vou guardar pro resto da minha vida, por tudo que ele fez por mim, pela visão que ele teve do meu potencial no futebol. Ele tá aqui guardado no meu coração. Parece que se desentendeu com o Cabeção, ele estava na casa do Cabeção, eu levei ele para minha casa. Depois de um certo tempo, a gente começou a jogar junto, né? Eu já não estava mais jogando Cabeção. O Belo já estava em processo de evolução, já estava jogando bem. A gente acabou formando uma dupla. Aí o Magrão estava me paquerando, eu já estava paquerando o Magrão, porque a gente dava lado, né? Tanto que a gente criou um entrosamento muito bom. Ficamos 3 anos sem perder uma competição e sem perder uma pelada na praia. É um alimento que matava muito a minha fome no Rio, com o Magrão. Era pão com ovo e tangue, durante uns 8 meses. A gente ia pra praia, ganhava R$20, ganhava 50. Hoje eu joguei 50. Hoje eu ganhei 200, 250. Ia pro mercado, a gente ia lá, comprava tangue, comprava pão, comprava ovo. Começou a morar Belo, Magrão, depois veio o Sidinaldo também. Aí veio o Marcelinho também, ficou uma temporada no Rio treinando, que ele era de Brasília. Dava final de semana, a partir de sexta-feira a gente já vinha preparado para Ipanema para fazer jogos, principalmente contra Renato Gaúcho. Que aí ele, que é o homem do dinheiro, né? Aí ele botava uma apostinha maior, assim, um valor maior, a gente dava vida. E quando a gente ganhava aqui essas apostas também, era um dia de glória. Aí a gente até brincava, pô, hoje vai ter arroz com ovo. Arroz com sardinha já era um prato assim especial pra gente. Você pode apostar vocês mesmos, né, os atletas, entre a gente, mas rola muita aposta de fora, né? Tipo, tá Belo e Magrão contra Ciclano e Fulano. Vamos apostar aí 200 em Belo e Magrão. O cara ganhou 200, aí vem aqui e me dá 50, dá 50 pro Magrão. Então você vai juntando, você, num dia aí você faz 500, 400 conto. Era um bom dinheiro naquela época. Então a gente ia para casa, sorrisão. As nossas apostas à noite aqui, que é o famoso show do milhão, onde eles vinham jogar também, buscavam atrás de dinheiro, porque a gente tinha os milionários aqui, os empresários com muito dinheiro faziam as apostas. O show de milhão tinha aposta de, não só o show do milhão, mas lá em Ipanema também com o Renato Gaúcho, aposta de 5 mil, 10 mil. E a gente ia andando pela orla todo final de semana, sábado e domingo. A gente ia para Ipanema. Tinha um jogo Renato Gaúcho e Pedrinho. Às vezes era Renato Gaúcho e André Rimé contra eu e Magrão. Era de 15 com vantagem. A gente dava 9 pontos. Toda partida eles saíam com 9 pontos na frente. E a gente sempre ganhava. Sempre. E a praia parava. Parava para ver.
Nessa época o futebol era 15 com vantagem, rede 2,45. Era bom demais, época boa. Nossa, conquistaram muitas coisas. Ele foi campeão de capixaba durante 5, 6 anos. Foram campeão carioca, foram campeões brasileiros, foram campeões mundiais. Eles não tinham adversário para eles. E todo mundo queria ganhar deles. Um fenômeno, né? Falar do Belo é assim, um cara com uma técnica apurada, preguiçoso. Sempre foi muito preguiçoso, nunca gostou de treinar. Ele já tinha um dom, mas ele não gostava de treinar, de fazer físico. É aquele de quero jogar, não quero fazer físico. E o Magrão é um cara que era muito, por ele não ser tão tecnicamente bem, ele tinha que treinar força, muita força, força. Era o Belo e a Fera. Eles corriam demais e o Belo, vamos dizer assim, tinha muita técnica, muito conhecimento de jogo, tinha muita finta, que hoje praticamente todo menino já finta, né? Antigamente não, era o Belo e mais uns 2 só que fintavam. Agora, eu acho que a marca do Belo talvez seja aquele pescocinho dele, né? Aquela bola que ele ameaça e joga aquela curtinha na diagonal, que é impressionante, assim. Você pode tentar, você vai ter que treinar 1 ano para chegar perto dele, mas não vai ficar igual. O pescoço, para mim, é fundamental, né, cara? Eu comecei a atacar, pegando a bola, jogando, mexendo no pescoço, mexia 1 vez, mexia 2, mexia até 3 vezes antes de atacar. Depois comecei a jogar ela e saltando para pegar o tempo de bola, porque você fintar, mexer o pescoço é teoricamente fácil. Agora, o mais difícil é você pegar o tempo de bola. Quando eu pintei o cabelo, eu já estava no Rio, sim. Foi o Júnior Negão. O Júnior Negão do Big Sock que deu o nome de Belo. Pô, você parece o Belo, cara. Parece o Belo cantor. Aí outros foi falando também, aí pegou. Até hoje. Aí depois eu botei... Era Belo com L, né? Falei, vou botar Belo com 2 L. Agora é Belo com 2 L. Cara, eu e o Belo, acho que nós ganhamos uns 15 brasileiros seguidos, velho. Mas assim, não era assim... Quem sabe... Quem conhece o futebol sabe que a dificuldade para se ganhar um brasileiro. O brasileiro tem 10, 12 duplas em condições de ser campeão. É uma disputa muito acirrada, é muito difícil, né? É o campeonato mais difícil que tem para se ganhar no nível A, né? A final era 15-1, 15-2, sabe? Tinha os nível A e nós estávamos num nível acima dos nível A. Essa era a realidade. O Jojo Smith foi um cara que ele era um patrocinador muito ativo pra gente. Incentivou demais o futebol aqui no Rio de Janeiro. O cara que eu não vou esquecer dele nunca, que é o Jojo Smith. Foi um pai pra mim, assim, sabe? Quando eu falo dele até me emociono, mas ele foi um cara que... Ele que me bancou no Rio de Janeiro no começo, assim, era eu, Quinho, Belo, Cabeção, ele tinha uma equipe. Ele ficou apaixonado pelo meu pescocinho, pela minha pessoa, que é o mais importante, né? Então, daí então comecei a fazer parte da família Jojo Smith. Aí foi só sucesso. Acho que foi o primeiro patrocinador dele, que é um cara assim ímpar, que ajudou muito o nosso esporte lá atrás. Tráfico, né? Tráfico de drogas. Vinha do tráfico, vinha de venda, de arma, mas a gente nunca viu. E era contraditório, né? Ele sempre falava pra gente, ó, não entra nesse meio, não quero que vocês usem drogas, eu trabalho com isso, mas não quero. E exatamente isso que ele queria. E a gente obedecia, até porque a gente não tinha intuito nenhum de mexer com drogas, claro. Tive oportunidades de ir por esse caminho, principalmente aqui na Rocinha. Recebi até convite para trabalhar, para ganhar um dinheiro bom por semana. Falei, não é isso que eu quero para minha vida, não. Mas respeito o trabalho de vocês, porque eu sozinho, sem família, sem ninguém, só tinha amigos, né? Tava construindo amizade no Rio, então era muito fácil para uma pessoa fraca de cabeça mudar o caminho e ir para outro rumo. A gente, quando não presenciou nada, a gente nunca teve nenhum contato na casa dele. A gente ia na casa dele, não tinha nada. A gente nunca foi chamado para fazer nada.
Então a gente vivia a parte pessoal dele, mas como amigo e patrocinador, só. Um cara que deu a estrutura toda para que a gente pudesse se tornar atleta, se tornar profissional. Bancava ali o nosso apartamento ali em Copacabana. Ele também gostava do esporte, ele era um amante do esporte. Então a gente estava sempre junto no dia a dia, jogava futebol, levava a gente para churrascaria. Toda semana tinha um capilé desse empresário nosso, né? E a gente vivia rindo para as paredes, né? Treinava feliz da vida, só ia para o Leme de ônibus, né? Tem uma caminhada de Copacabana para o Leme, para você treinar depois, ela é complicada. Um monte de dinheiro na mesa. E aquelas notas de R$10 novas que estavam surgindo, cada notinha dessa que aparecia no bolo, Magrão, Belo, Magrão, Belo. Quando eu saí de lá, eu falei, caralho. E a mamãe, toma. E nós usávamos o material dele o tempo todo, nos treinos, na praia, assim, Mas ele financiava tudo, cara. Desde o almoço, a janta, o aluguel. Foi preso. Ele foi preso, entraram na casa dele, falaram que ele estava traficando, aquela coisa, não acharam nada, só acharam dinheiro. E ele foi preso. Aí foi para a penitenciária. Aí a gente teve uma caída muito grande. E aí, quando esse cara quebrou, rapaz, aí a gente vendia o almoço para comprar a janta. E aí, uma das coisas que a gente passava todos os dias de manhã, quando nós acordávamos, e aí acabava que se tornava uma alegria ali, uma diversão nossa, era assim, o primeiro que acordava já dava um grito. Galera, vamos tomar café ou guardar o dinheiro para o almoço? Vamos para o Leme de ônibus ou vamos a pé correndo e depois tentar ganhar um dinheirinho lá, sem tomar Gatorade, sem tomar água, para guardar para janta? Quando ele foi preso, eu e o Magrão, a gente tinha que ganhar campeonato para sobreviver. Então eu saía de manhãzinha para pintar apartamento, acabava a pintura do apartamento, já ia direto para a praia, mesmo sujo. Tirava a roupa, dava um mergulho, vamos treinar, voltava, outro dia trabalhava. Então eu conseguia conciliar. Mas eu nunca tive vergonha de trabalhar. E hoje também, se tiver que voltar a trabalhar com pintura, vender puxa-puxa, eu vou. O importante é eu estar bem comigo mesmo, estar feliz, não estar roubando, não estar matando. Mas quando não tinha aposta, quando não tinha competição, era difícil, cara, era difícil. Com um homem na cadeia, né? Quando chegou o final do ano que o perrengue estava aqui, daquela forma precária mesmo, eu não aguentava mais, falei, não, eu tenho que voltar para minha cidade. O Marcelinho, quando ele foi pro Rio de Janeiro, quando ele voltou para Brasília, conseguiu patrocínio, conseguiu uma estrutura lá em Brasília, né? E aí ele falou comigo, pô, Maga, vamos lá fazer a dupla comigo e tal. Eu falei, não, cara, eu jogo com o Belo, né? Eu tô com o Belo e tal. Aí ele foi no Belo, o Belo aceitou. Eu fiquei chateado pra caramba na época, assim, entendeu? Não esperava aquilo, essa atitude, mas cada um vê o que é melhor pra si, né, cara? Chegou um momento que eu não tava aguentando mais, né? Quando surgiu a oportunidade de eu ir pra Brasília fazer parceria com o Marcelinho. Futebol de Brasília agora vai ser outro futebol. Vamos botar o futebol no topo do Brasil e do mundo. E aí ele foi. Brasília, né, um celeiro. Eu falo que Brasília é, sim, a capital do esporte. E futebol muito explodido, muito grande, né, com grandes ícones em Brasília. Eu, de Brasília, naquela época o Marcelinho, né, de Brasília, ele traz o Belo. Então, poxa, Brasília você, eu. Aqui eu sou mais um. A gente passando dificuldade e o Magrão falou, mano, tu vai pra Brasília, tu não vai ganhar mais nada. Você sabe que o Marcelinho é fraco. Eu falei, eu vou. Eu vou porque eu acredito no potencial dele. Eu acreditei no meu. As pessoas acreditaram no meu potencial, por que eu não vou acreditar no potencial dele? Vou passar toda a minha vivência no esporte para ele e vou ajudar. Foi um namoro, depois tornou um casamento, porque, rapaz, nos 2 primeiros 3, acho que 3 anos, nos 2 primeiros ou nos 3 primeiros anos, ele morou na casa de meus pais. E aí meu pai passou o meu irmão para dormir no quarto da minha irmã e ele dormia comigo, a gente no mesmo quarto. Cozinhava pro negão, era brincadeira. De manhã cedo eu tinha que fazer o ovo mexido, eu tinha que perguntar para ele, aí, meu, você quer mole ou duro? Ele, meu irmão, faz do jeito que você sabe que eu gosto. Eu falei, rapaz, esse bicho não tem jeito não. E aí, meu irmão, eu tinha que fazer esse café da manhã porque era a minha inspiração, né, de estar com o cara e ele malandro, sabia cozinhar, virava pra mim, não sei fazer nada. Bicho, se você não souber fritar um ovo, meu, você tá lascado, pô. Fritar ovo todo mundo sabe, ele, Tchelo, porra, Tchelo,
A moral aqui sou eu, né? Eu falei, tá bom então. Não foram momentos fáceis, porque Brasília, enfim, não só Brasília, mas o esporte, né, nunca deu muita oportunidade, até por não ser olímpico, né? O futebol está caminhando para isso, cresceu muito nesses últimos tempos, mas lá atrás, roeu o osso, sim. O primeiro brasileiro que nós disputamos, ele chegou do Rio de Janeiro numa quinta-feira, e aí nós fomos sem treinar. Eu nunca tinha jogado um campeonato com o Belo. E foi a primeira competição com ele, então eu era nível B. Primeira competição perdemos. Lembro que o Marcelinho chorou pra caramba, que responsabilidade de jogar do seu lado. Falei, calma, vamos treinar, daqui a pouco a gente ganha. Cara, no começo, sinceramente, eu não achei que fosse ser uma dupla que fosse ficar muito forte. Mas o Belo, na época, já estava bem maduro, já era outro jogador, e já era uma realidade nele, não era mais aquela promessa, né? Ele já era um cara consolidado. E o Marcelinho, ele não tinha o mesmo nível, mas ele era um cara muito esforçado, treinava, muito forte fisicamente também e evoluiu com a presença do Belo, né? Voltamos para Brasília antes dessa competição, viramos um pro outro e falamos, ó, nós temos 45 dias para treinar. E aí ele virou para mim e falou, Celo, nós vamos treinar de manhã, de tarde, de noite, porque a gente não pode deixar esses caras ganhar da gente, nós vamos ter que ser campeões. Nós fizemos uma final contra Chumbinho e Israel. Nessa época, as finais eram 15 pontos com vantagem. E eles meteram na gente 14-7. Então eles tinham um ponto para fechar. E aí, nessa final, quando eles fizeram 14-7, que nós pedimos um tempo, que a gente estava tomando esse sacode, e Chumbinho sentou na cadeira e Israel começou a fazer abdominal. Belo olhou para mim e falou, Celo, não é possível. Eu falei, Belão, vamos agora para cima com tudo, cara. E aí nós voltamos para dentro desse jogo, aí fizemos 8-14, 9-14, 10-14, 14-14. Aí a torcida foi a loucura. E aí, quando nós empatamos esse jogo 14-14, aí eu virei para o Belo e falei, negão, agora é o seguinte, ninguém tira da gente não. Aí fizemos 1-0, 2-0. Rapaz, quando nós fizemos 2-0, essa torcida se jogaram dentro da arena, levantaram a gente, deixaram a gente de cueca, pegaram short, pegaram camisa, beijavam a gente e aí virou uma festa. Então esse daí foi um que marcou. Sou um cara que eu tô a todo momento ali olhando para o adversário, olho nos olhos, derrubo uma bola, encaro. Claro, não faltando com respeito, mas acabou de fazer um ponto aqui, virei uma bola, dei a bola pro meu parceiro ir pro morro. Enquanto ele tá indo pro morro, eu tô observando os dois conversando, adversário, leitura labial, alguma tática, porque alguma gíria, algum esquemazinho, porque tudo isso eu vivi. Eu vivi desde o meu início e estou vivendo até hoje. Então, esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu sempre estou buscando os pequenos detalhes. No futebol, acho que ele é o cara mais frio que tem, mano. O jogo tá ali pegando fogo e tal, e ele tá aqui, ó. Como se nada tivesse acontecendo. Estudando qual é a bola que ele usa mais, qual é a bola que ele está mais confortável em defender minha, né, o meu ataque. Às vezes, o meu parceiro fala, cara, você já deu 2 bolas lá, ele tá lá. Eu falei, deixa ele lá. Deixa ele gostar dessa bola, pô. Porque na hora de eu fechar a partida, ele vai querer fechar a bola que ele estava gostando de defender, que é a bola que eu estava mais usando. Aí eu vou e mudo. Dou o passe, olho para lá e pingo em outro local. Então, é bobo, né? Parece bobo. Pô, mas dá certo? Claro que dá certo. Cara, ele balança por todo lado. É um cara que, eu digo você, pra atacar, ele é o melhor. Não existe. Ele vai pro meio da quadra, ele vai pra ponta. Todas as bolas, ele tem um movimento aqui que engana demais. Ele esconde muito o ataque dele. Percebi, assim, eu aqui, concentrado no jogo, e ele fica ali, né, na minha esquerda. E aí eu percebia que ele tava me olhando ali, né? Ele tava pedindo pra eu olhar pra ele, mas em nenhum momento eu olhei pra ele. Foi o único parceiro que eu não consegui jogar o meu futebol ao lado dele. Que eu ficava me tremendo, com medo, nervoso. Cara, foi uma sensação assim. E ele sempre dizendo, não, calma, tranquilo. Tá, sempre conversando. Mas assim, foi um dos caras que as minhas pernas ficou bamba e eu não consegui jogar, velho. Sério mesmo. A minha primeira viagem foi para Itália. Foi em 2003. Eu fui com o Marcelinho. Conheci Veneza. Imagina, de União para Veneza. Só ficava escutando. Sabia falar inglês, muito menos italiano. Aí daí surgiu várias viagens para fora. E aí aconteceu o seguinte, né? Primeiro que nós fomos tirar o visto
para ir para os Estados Unidos. E foi logo nessa onda que teve lá do terrorismo, né? E aí, Belo, com aquele cabelo amarelo dele, eu falei, negão, vamos fazer o seguinte, meu parceiro, vamos deixar esse cabelo aí preto, né, velho? Porque esse cabelo amarelo aí pode dar um chabu. Ele, Thiago, pô, sou famoso, sou Belo. Eu falei, rapaz, então tá bom. Quando chegou lá que foi dar os documentos, aí o cara olhou pra mim, pra ele, olhou, balançou e, ó, negou. Aí eu virei pra ele e falei, porra, negão, você tá de brincadeira, eu te avisei. Primeira vez pra ir pros Estados Unidos, agora você vai de cabelo preto. Ele, pô, será, Marcelo? Porra, é minha marca registrada. Eu falei, não tem chance. Aí, beleza, fomos de cabelo preto, aí o visto foi aceito. Foi graças a Deus. A gente foi pra Virgínia, chegou lá, ele foi campeão do masculino e eu do feminino. E a gente foi conhecer Washington DC, né, a capital. E aí aquela apreensão, né, terrorismo tinha acabado de acontecer e tal. Que eles tinham sido atingidos, então assim, a cidade estava realmente num caos. E aí logo nós avistamos aquele pirulito, né, que é o cartão postal de Washington. E a gente chegou perto do palácio ali do presidente, aquela coisa toda do Capitólio, né, ali no Washington DC. E a gente comprou umas camisas de banquinhas na rua, até mesmo era de lembranças. E eles colocaram num saco preto essas camisas. Pô, tia, vamos tirar uma foto aqui, meu irmão, vamos tirar uma foto aqui. Aí o Marcelinho que falou, tira esse saco da mão, que tá feio isso daí, as nossas fotos estão ficando com esse saco. Daqui a pouco pega ele um saco preto e joga assim do lado. Rapaz, quando ele jogou... Cara, veio um carro e já... E veio a polícia... Pensando que era bomba e alguém gritou, bomba, isso é bomba e não sei o quê. Rapaz, aqui é bomba, isso é bomba. E a gente, cara, o que tá acontecendo? E aí... Oxi, menino, nunca viu um saco preto aí? E essa minha amiga falou, caramba, tira, eles estão pensando que é bomba. E aí tinha um cara lá com um sniper. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz, ele pegou o saco, botou pra debaixo, entrando com uma loja. E nisso veio polícia, eu falei, nossa, é agora que a gente não vai sair desse país mais nunca. Começou a suar, ô Marcelinho, meu Deus do céu, eu podia levar um tiro na testa. Eu falei, tá vendo? Não pode brincar, rapaz, você só quer saber da brincadeira, sua vida é brincadeira. E aí, graças a Deus, deu tudo certo e saímos sã e salvo. Cara, o Belo lá é ídolo muito grande. Então, assim, eu fui lá, a gente foi nesse torneio, você pega o começo da praia, lá em Ajaccio, na ilha de Córcega, até, tipo, cara, você anda ali uns quilômetros e a galera toda jogando futevôlei ou jogando futemesa. E aí você passa com o Belo por ali, todo mundo, Belo, Belo, Belo. Parece mentira o que eu tô falando, mas é pura realidade. A força que o Belo tem lá, não, o futevôlei propriamente também tem, mas obviamente transformado em Belo, porque o Belo é grande ícone daquele evento. Aí quando nós chegamos lá, na arena, né, um lugar paradisíaco, na beira do mar, e aí quando nós descemos do ônibus, assim, que eles estenderam um tapete vermelho pra gente, pô, esse campeonato foi cinematográfico, foi coisa assim maravilhosa, a energia que tava lá foi de outro planeta. É uma das finais mais emocionantes, mais gratificantes de ter podido jogar, mas a gente sabia que seria uma competição muito difícil, que tinha 4 duplas do Brasil, né? O Guigui dispensa comentário, né? Um fenômeno, uma lenda, tanto como ataque, como defesa. Cabeção foi a melhor leitura de jogo que eu já vi naquela época, né? Era para você virar a bola no cabeção, você tinha que ter muita inteligência de jogo. Até nos bastidores ali da gente, dos nossos atletas. Eita, agora é o melhor ataque com a melhor defesa. Quando nós vimos aquele troféu lindo, uma bola de ouro, era uma mulher envolvendo essa bola, assim, abraçando, aí o negão virou pra mim e falou, Celo, esse campeonato aqui ninguém vai tirar da gente não, velho. Vai ser a conquista do Penta, esse troféu é nosso. Olha que troféu lindo. Eu falei, negão, não tira não, negão. Nós vamos ganhar esse troféu e pelo que eu tô vendo vai ser só um. Vai ficar um mês na minha casa, um mês na sua casa. Ele, não importa, o importa é a gente ganhar. Toca aqui nessa bola aqui pra gente energizar. Aí tocamos e aí aquela vibração, aquela energia, pô, de arrepiar. Quando eu entro na final eu sempre lembro, né, de união. Lembro de tudo, passa um filme na minha cabeça e eu levo tudo aquilo pra ler. Aí quando eu jogo com alegria já era. Les champions du monde en titre ici. C'est impressionnante. Et puis la grande complicité entre ces 4 joueurs puisqu'ils ont l'habitude au plus haut niveau assez souvent dans les compétitions notamment en Bretagne. Alors ça démarre très très fort pour cette équipe championne du monde en titre.
3 titres jusqu'ici pour ces deux étincelants, Marcelino et Bello. Surtout ce jeu de tête somptueux. Bello qui est capable de mettre la... Nosso primeiro jogo, a gente já jogou com aquela torcida sempre gritando, né? Belo, Marcelinho. E aí foi dando tudo certo, ganhamos o primeiro jogo, ganhamos o segundo. E a gente já tinha uma rixazinha com o Cabeção ali, né? Se percebe quando você assiste o vídeo. Por mais que a dupla seja campeã, mas ela tem aquele momento ali de... né? Você perde um pouco ali um foco, sai um pouco do jogo. Eu sou um cara que eu analiso tudo, né? O meu parceiro tá com pressão ali, eu já sinto o que é que ele tá sentindo, falo uma coisa que não tem nada a ver ali, uma coisa que a gente já viveu muito nos treinos, na vida normal, extra-quadra. Eu solto ali na hora do jogo para tentar sair um sorriso dele, para tirar aquela pressão. Création de cette ligue corse mise en place, qui est cette valeur naissante de ce sport sur le territoire corse. Avec Cabeçao ici qui tente de redresser la barre. Marcelino, Cabeçao, Guigui, Marcelino, Bello, Marcelino, Guigui, la tête de Cabeçao. Il nous a fait quasiment un pivot, Marcelino, pour contrôler ce ballon. Bello. On a l'impression que le terrain il fait 9 par 9 mais trop petit pour eux. Il n'y a pas de place pour mettre le ballon. Où est-ce que ça va s'arrêter encore ce coup? Parce que là c'est exceptionnel aussi. E aí quando a gente conquistou esse penta aí que a gente pegou nesse troféu, pô, aí nós falamos, meu irmão, nós somos diferentes mesmo e graças a Deus mais um pra gente e o penta, né? Uma lembrança boa que eu tenho do último ponto é que as crianças todas invadiram. Lembro que eu meti uma bola do fundo pro Marcelinho de pé, ele pingou de meio e acabou. Quando caí, ajoelhei na areia, agradeci, quando abri o olho já estava rodeado de crianças. Arrancando fitinha do Senhor do Bonfim que tinha no braço, que ele não podia ver nada do Brasil, né? Short, camisa, aí leva tudo. Só lembro desse momento aí. Aí depois foi só vinho e festas e comemorar. Nós somos a dupla que conquistou 5 títulos mundiais e esses 5 títulos mundiais nós fomos a única dupla que conquistou dessa forma. Nós somos 5 vezes consecutivos. Tem vários, né? Mas esse aí, pra mim, é o mais marcante. Agora é aproveitar, curtir esse título, comemorar, que foi suado, com garra, disposição. Tá de parabéns todo mundo. Une question à Marcelino justement parce que Bello parlait de l'Europe, être champion du monde en Europe. Qu'est-ce qu'il pense des équipes européennes? Dupla, né? É um relacionamento. Eu fiquei com o Marcelinho aí 7 anos ou 8 anos. E aí, naturalmente, quando é aquele negócio, né? Quando alguma coisa está dando certa ou quando você começa a ganhar e aí você dá uma relaxada. E quando era na hora de treinar 2 horas por dia no sol quente, eu treinava sempre 2 horas, 2 horas e meia, porque o saque era todo em mim, o ataque todo em mim. Eu virava pro meu treinador, Carlão, e falava, pô, mestre, o negão tá dando migué, pra ele. Celo, ele é o pensante, você é a força bruta, então você tem que treinar, deixa ele quietinho lá, deixa ele tomar um suco dele. O futebol, eu costumo dizer que muda muito a cabeça das pessoas, né? Você começa a evoluir, ganhar dinheiro, vai ficando famosinho, a gente sai na mídia direto lá em Brasília, então isso mexeu um pouco com a cabeça do meu parceiro, Marcelinho. Queria brigar comigo na quadra, sabe? Queria me xingar, alguns comportamentos agressivos. Isso foi me deixando triste, né? Chateado. Mas nunca revidei porque eu absorvia isso para mim de outra forma, né? Para não prejudicar mais ainda a nossa dupla. E eu sempre fui um atleta muito explosivo, eu sempre fui... isso me prejudicou muito, que, no entanto, eu poderia ter prolongado um pouco mais a nossa parceria. E aí foi onde viemos de uma sequência de derrotas, porque aí ele já não estava treinando também, ele já estava desgastado, porque quando a gente perdia era motivo de briga. E chegou uma época que eu não aguentei, né? Eu fui jogar uma competição em Goiânia, em 2008. E no meio da competição tinha aquele touro que você monta em cima dele. Aí subi no touro, senti o estralo no joelho. E isso fiquei impossibilitado de jogar o meu futebol como eu deveria jogar. E isso ele se estressou. Um jogo que literalmente era fácil, a gente pegava essa dupla aí, dava porrada sempre.
E aí perdemos para eles para ir para a semifinal. E aí se a gente ganhasse, nós estaríamos entre os 4. Entre os 4 nós éramos classificados para o Mundial. E aí perdemos esse jogo. Aí não fomos para a semifinal. Aí saí da quadra, chutei cadeira, rasguei meu dedo, tive que tomar ponto, rasguei a camisa na frente da organização da Confederação Brasileira. Um episódio que acho que tem que ser cortado. Corta aí. Falei pro Marcelinho também, eu vou embora, eu vou pra União. Ele me ligou chorando, pedindo desculpa, pedindo perdão. Eu falei, não, relaxa, tamo bem. Não vamos prejudicar a nossa amizade não, mas não dá pra gente jogar mais não. Mas aí depois que eu voltei, de algumas etapas depois pra frente, nós nos encontramos, aí ele, né, pô, Celo, eu acho que tinha que ser isso e tal, mas pra nossa amizade, esqueça, né, vai continuar sendo a mesma sempre. O Vinícius, eu peguei ele tinha 14 anos. Quando ele estava com 16, a gente veio jogar em Arapiraca, quando tudo começou. Cheguei com o Vinícius, baixinho, que eu tinha acabado de romper a parceria com o Marcelinho, né? Você vai jogar com quem? Vou jogar com o Vinícius. Esse baixinho, Aí o Belo falou, ó, nós vamos fazer isso, cara. Eu lembro quando nós ganhamos um jogo de 18 a 12. E eu fui pro chuveiro, todo mundo me olhava de cima e embaixo, cara. Todo mundo me olhava de cima e embaixo, porque ninguém me conhecia, né? Pô, baixinho, interior de São Paulo, nem praia tem. E o engraçado é que o Magrão falou a mesma coisa que falou quando eu decidi jogar com o Marcelinho. O Vinícius, ó, você só vai ganhar com o Vinícius daqui a 2 anos. O Magrão falou assim, cara, você tá jogando muito, mas vai demorar um tempo ainda pra você ganhar um brasileiro. Rapaz, eu ia treinar, eu ia pra qualquer competição, eu pensava no Magrão. Ah, você não vai conseguir, bicho. Aquilo ali me transformava. Tanto é que o primeiro brasileiro nós ficamos em terceiro, o segundo nós ganhamos. 4 meses e fomos campeões. Creio que a experiência que o Belo passou pro Vinícius tenha sido enorme, né? Por ele já vir de vitórias, já vir de grandes títulos. Aí que surgiu a pressão em mim, assim. Porque a partir do momento que nós ganhamos, falou, pô, eu sou capaz, agora eu quero ganhar tudo. Pô, então todo torneio que eu queria me pressionar. Até eu achar o equilíbrio, o meu emocional ali. Aí, sim, na hora que nós achamos, aí nós tivemos uma sequência bacana de vitórias aí, criamos uma hegemonia bacana. Pô, perdia, normal, mas era perder um e ganhar os próximos 4, 5. Quando eu comecei a jogar ali em 2009, 2010, 11, eles eram imbatíveis, assim, né? Então a gente ia pros torneios sabendo que, pô, os caras iam ser campeões. Eles têm perfis bem diferentes, né, de personalidade, são pessoas bem diferentes. O Belo é um cara mais tranquilo, né, mais de boa. O Vini já é mais vibrante, né, cara, mais aguerrido, assim. Por serem meus amigos, então eu torcia pra eles jogarem juntos, pra poder torcer só pra uma dupla, né. Vamos embora pra partida. A bola passou de segunda. O Belo colocou aqui na diagonal curta. Incrível, chamando a torcida lá. Olha o que ele faz. E na época, cara, eu lembro que a gente tinha muita rivalidade com o Águia. Águia e Papel, depois Águia e Tatá. Acompanhei muito a história dele, vários ciclos, né? De quando eu estava começando a jogar e ele já era o cara que ganhava todas as etapas no ano, 2006, 2007. 2008 chegou o Titi, né, Belo? 2009 ali, para dar uma atrasada no teu... Mas aí nos tornamos além de um fã que eu já era, mas nos tornamos um rival, né? Posso dizer assim, que não era tão saudável, que aí era... Ele metia a hashtag sem Shark, eu era com Shark, esquece diagonal. Saque em cima do Belo. Levantada do Vinícius. Belo no fundo, no Anderson Águia. Tá a chance de terminar agora a partida no Shark Attack. Cara, eu sou suspeito a falar, né? Que muita gente acha que eu odeio o Shark Attack. Não é que eu odeio, eu não gosto da forma como ele vem sendo executado por alguns atletas em algumas competições, né? Shark Attack eu acho viável você usar como recurso, né? Mas toda hora lá, Shark é chato. E já é difícil defender essa jogada. Então acaba irritando. Eu prefiro mais a futebol raiz. Aquele esquema tático, futebol de cabeça, peito e pé. O futebol ele sempre teve um problema, ele foi um esporte sempre muito lento. E com a criação do Shark Attack, hoje você pega aí, hoje o cara não sabe passar a bola de peito, mas ele quer dar um Shark. Aquelas bolas que o vôlei tem, que é a bola de cheque, que é só as cortadas para baixo. Esse é o meu legado para o esporte.
O Belo é fera demais, mas ele não gosta muito não, do Shark-Ataque não. Mas também não precisa, né? É que nem eu falo, digo, meu filho, eu dou porque eu preciso, você não precisa. Eu sei, o pescoço dele é de mola, velho. A bola vai pra lá, vai todo lado da quadra ele ataca. A rivalidade ela tem que ficar dentro de quadra, obviamente. Ela tem que existir porque senão não tem aquele gostinho especial da galera assistir os jogos, né? Eu sou um cara meio compulsivo, por isso muito competitivo. As pessoas me acham às vezes até ranzinza demais quando chega no torneio. Porque as pessoas estão acostumadas com o quê? Você chegar ali e dar risada pra todo mundo e ficar batendo papo aqui, batendo papo ali. Não, amigo, eu entrei aqui, é trabalho. Quando a gente perdia, Vinícius ia pra lá, ia pro sul, ia pro leste, e a gente ficava meio triste. Eu não, cara, ficava triste, mas eu tava sempre perto. Ele que se afastava e se cobrava muito. Eu falei, eu que tô prejudicando. Aí o Vinícius veio falar pra mim, irmão, tá treinando errado. Eu falei, não tô treinando errado não, Vinícius. Vamos pro hotel. Aí fomos pro hotel, falei, irmão, é o seguinte, eu não tô mais nessa pegada, eu não tenho mais esse tesão de treinar, de competir, igual você tá tendo. Eu acho que é melhor a gente parar por aqui, antes que acabe com a nossa relação. Eu entendia isso dele, mas ao mesmo tempo eu queria trazer ele pro... Não, irmão, você tem condições de tá maluco, cara, vambora, treina, pô, vambora, você tem condições de continuar sendo melhor por muito tempo, basta você querer. Mas que não dá pra gente jogar mais não dá não, porque eu perdi o tesão. Eu tô me sentindo culpado. Quando a gente perde, você baixa a cabeça, você se distancia. Até que chegou um momento que ele também se incomodou com isso, de me ver treinando e ele não. Aí foi onde ele chegou e conversou comigo e falou, ó, cara, segue seu caminho. Eu vou sempre te ajudar, não vou estar ausente, mas eu quero que você pegue um parceiro bom e que você continue competindo e vá buscar os seus sonhos. O término da dupla Belo e Vinícius partiu mais dele do que de mim, cara. Porque eu ainda acreditava muito o potencial dele. Mas é aquele negócio, né, cara? Ele tava saturado, eram vontades diferentes. 6 meses perdendo e 8 anos ganhando. Não posso falar nada de derrota com o Belo, porque realmente nós tivemos um período aí, uma história muito bacana, vitoriosa. Ele tem muito que somar ainda e muito exemplo para dar ainda pra galera que tá vindo, né, cara? Porque uma das maiores virtudes dele é a humildade. E acho que se ele deixar essa lição para quem tá vindo, ele já vai estar somando muito. Eu fiz uma carteirinha do Belo, carteirinha de fã-clube. A carteirinha era Felipe Belo, eu plastifiquei e botei na minha carteirinha da escola e eu andava pra cima e pra baixo como se fosse a minha carteira oficial. E aquilo dali, quando o cara me retribuiu com carinho, eu não tive nem mais o que imaginar. E aí eu falei, cara, eu sou fã desse cara, eu quero ser igual a ele. Até que teve um dia que ele fez um desabafo na rede social que não ia mais continuar jogando. E aí eu fui no privado dele e falei assim, Belo, se você parar, eu também paro. Aí ele, pra poder, né, cara, que ídolo. Ele pra poder me colocar no meu lugar e falar assim, pra eu não desanimar com o futebol, sendo que eu não ia desanimar, eu só tinha 14 anos. Ele virou pra mim e falou assim, cara, então eu não vou parar só pra você não parar, porque você um dia vai me substituir. Tava aqui deitado, a Manu chegou na bis dela, entrou no quarto e contou. Vai ser pai. Aí foi o momento mais feliz da minha vida. Foi isso. Primeiro filho. Mas esse foi o dia mais especial, assim, que eu vi uma alegria fundamental no rosto dele, o modo dele falar para as pessoas. Vai ser um bom pai. Ele é um bom tio. Ele é um bom filho. Tem que ser um bom pai, né? Não vai mudar em nada. Tá emocionado, tá ansioso para que o João Davi venha. Eu acredito que ele vai ser um bom pai. Mano, vai ter um pouquinho de trabalho porque ele é folgado. Mas ele é folgado porque eu e mãe botou no costume. Ele não faz o café dele, João. Meu café, eu vou lá, faço café. Tá bom, tá bom. É folgado, Belo é folgado. Ele foi bem educado, me surpreendeu, porque assim, a fama dele aqui não era tão boa, não. Aí quando ele me seguiu, eu disse, nossa, olha quem é. Aí pronto. Eu disse, não, tá se saindo bem, foi bem educado, tá, não forçou nada. Aquela coisa bem natural. Mas foi acontecendo. Todo mundo ansioso, bastante. João Davi está sendo muito esperado. Tá todo mundo feliz. Já pensei em parar de jogar,
ficar só como professor, tomando conta dos CTs e viajando para dar clínica. E quando ele se aposentar, que eu espero que demore bastante, as pessoas lembrem que o futevôlei que ele ensinou, que o legado do Belo é esse futevôlei mais clássico, mas também um futevôlei que vai se modernizando ano após ano. Eu tinha uma visão totalmente diferente de São Paulo, né? O trânsito, esse clima, essa loucura, né? Falei, caraca, que cidade louca, mano. Eu nunca quero morar nesse lugar, não. E, por incrível que pareça, todos os lugares que eu morei, Rio de Janeiro, Santos, Brasília, eu não troco São Paulo por nenhuma delas. Eu trato todos os alunos da mesma forma como eu trato o que é mais abaixo do nível de futebol, até o que tem já um potencial. Eu sou um cara que eu procuro sempre frisar o meu estilo de jogo, passo para os alunos o meu estilo de jogo, é o futebol mais básico que tem, que é o pé, peito, cabeça, aquele futebol inteligência. Não adianta nada você ter, enfim, 10, 15, 20 anos de experiência, de prática, e você não conseguir passar para os seus alunos. Então não é à toa que hoje ele é a grande referência aqui no Calçadão. Eu fui lá no Calçadão lá com ele, me deu umas aulas. E, pô, o cara joga muito, né? E a gente que gosta de ver o futebol, gosta de sentir, para mim foi muito gratificante. O Belo tem uma coisa muito especial para tratar, principalmente com nós mulheres, né? Ele fortalece muito aquilo que a gente acha que a gente não tem. Sempre encorajava a gente a fazer algo que a gente tinha dificuldade ou que a gente tinha medo. Muito mais por medo do que por inaptidão. E mesmo quando a gente erra, né? Porque erra bastante, a forma de abordar, de corrigir ou de dar uma bronca, digamos assim, né? De estar um pouco mais disperso, enfim, é sempre tranquila. O Belo é tranquilo. Tem muitos alunos também que querem estar ali mais por estar perto de mim, né? Principalmente as pessoas que vêm de fora, vêm aqui para São Paulo, aí querem fazer uma aula experimental comigo. É gratificante também você ensinar e estar perto dessas pessoas que têm um carinho enorme por você, por tudo que eu fiz no futebol e venho fazendo. O Belo é um perseverante, né? Ele não é um cara que se entrega fácil, ele desenvolveu habilidades de acordo com as limitações dele, então eu acho isso ele um fenômeno. Além do talento, né? O talento a gente nem discute. Porque ele sempre foi unânime no esporte no início, assim, eu via muito o nome dele, as viagens, os cortes de cabelo dele, enfim, o jeito dele agir. Ele é uma pessoa que ele tem um poder na quadra de persuadir a pessoa para um lado bom, assim, animado, ele é imponente, ao mesmo tempo ele respeita também, então ele tem uma imagem muito boa no esporte que ajudou muito o esporte a crescer de lá para cá. Conforme o Belo foi crescendo e trazendo muita gente para esse esporte, para a modalidade, muita gente famosa, inclusive. Eu acho que a modalidade toda foi ganhando cada vez mais espaço. E no final dos anos 90, assim, no começo dos anos 2000, começou um movimento muito forte, porque vários jogadores de futebol que iam se aposentando estavam jogando futebol ou beach soccer. Eu acho que é uma opção muito boa para quem joga futebol, para quem gosta de futebol. Porque a gente vai ficando mais velho, né? Eu passei dos 40... Tu começa a machucar muito mais rápido, é muito mais fácil você pegar um gramadão, vai jogar com os moleques. Moleque é mão na cara, voadora, carrinho, né, babá? Não, agora o futebol não tem, você machuca menos, entendeu? Para nós, ex-jogadores, uma diferença pra gente nos momentos de diversão. E é um esporte assim que eu vou levar pro resto da minha vida, porque futebol daqui a pouco eu tô parando, mas o futebol eu vou jogar ele pro resto da minha vida, porque eu posso jogar até uma certa idade. Eu me aproximei do futebol através do futebol. E essa paixão foi aumentando conforme o tempo foi passando. Os jogadores também ajudaram muito, né? Que o esporte crescesse bastante, que tivesse mais visibilidade. Toda iniciativa que você puder trazer a mídia para perto, expandir um pouquinho mais a divulgação do esporte, eu acho que ela é bem-vinda. Claro, se você trouxer jogadores, e todos nós jogamos, eu nem sou mais jogador, hoje eu sou um comentarista, mas o Neymar joga, o Diego Souza, para falar dos caras que jogam aqui no Brasil, também joga e joga muito bem. Uma vez foi até no Calçadão ali que a gente foi jogar uma vez. E eu e ele era dupla. E a gente ganhou de todo mundo. Eu tinha acabado de estar de férias, se eu não me engano, estava de férias.
E aí a gente jogou e conseguiu ganhar de todo mundo o dia inteiro, ficamos invictos. Falei pra ele, ó, pode me chamar pra dupla agora, hein? O futebol evoluiu muito de 20 anos pra cá, né? Obviamente o Belo tem uma porcentagem muito grande nisso. Que é um cara que tem uma história muito bacana e que sempre lutou muito pelo bem do esporte, para promover o esporte. Eu acho que o legado do Belo já tá aí, né? É só você ver o futevôlei pré, né, Belo e todos os caras, lógico, né? Uma época de esporte não é só feita só de um, né? Você precisa ter grandes rivais, você precisa ter outros grandes craques. Então, a época do Belo e desses outros atletas, sem dúvida, vai ser considerada uma época de ouro do futevôlei. Tudo tem um início. Hoje tem muito lugar para você jogar, os clubes têm quadra de futevôlei, mas quem levantou essa bandeira, quem levou o nome do Brasil para fora, quem deu essa alavancada no futevôlei foi o Belo. Entre outros jogadores, mas ele é o grande nome da modalidade. Hoje, futevôlei na Itália existe, futevôlei na Espanha existe, né? Até na Rússia. Então, assim, a gente vê que a modalidade cresceu. Com a ajuda da internet, né, também, o futevôlei alavancou muito e os atletas estão muito mais conhecidos. Começou a surgir muitas quadras de futevôlei nas cidades que não tinha praia, né? Porque a galera assim, futevôlei é só em cidade de praia. O boom das quadras de futevôlei no Brasil foi determinante para as mulheres se sentirem confortáveis para chegar nesse ambiente, né? Aqui no Rio é febre, mas onde você for no Brasil hoje, você vai ver muita menina jogando. Eu, pelo menos, me sinto sim, muito honrada de poder ter feito um pouquinho, né, de parte aí desse crescimento, né? Levando as clínicas para fora do Brasil, né? Quando a gente ia para os mundiais, a gente sempre levava uma clínica lá em Patricinha, a gente interagia com as meninas. Lembro de competições, de campeonatos que não tinha vez para a mulher. A gente, né, as nossas premiações às vezes nem tinham, eram sempre menores, a gente jogava sempre um dia antes, a gente nunca ia para a televisão. A gente sabe que tem muita gente que admira muito o feminino e sabe que o nível aumentou muito. Quem joga sabe, mas quem não joga, às vezes pode ter alguma crítica ou outra e a gente precisa de mais incentivadores e não de críticos para ajudar que o esporte cresça. Não foi fácil. Se hoje eu tô aqui, foi porque um homem chegou para mim uma vez e falou assim, vocês não vão conseguir. Cara, o lugar de mulher não é jogando bola. Então isso eu acho que deu mais força, né, e deu mais motivação para que mais mulheres, mais praticantes, né, jogassem principalmente esses esportes, né, que são totalmente machistas, que é o futebol, né, que a gente sabe muito bem. Então, foi uma grande guerra e uma grande batalha, mas que hoje, com certeza, a gente está desfrutando disso. Esportes que, a princípio, a gente não esperava ou nem imaginava que um dia pudessem participar de umas Olimpíadas, hoje estão. E por que não o futevôlei? O futevôlei, infelizmente, ao longo de todos esses anos aí que passaram, sempre foi muito desorganizado. É uma pena porque acho que é um esporte genuíno, assim, do brasileiro e que deveria estar em Olimpíada, ou pelo menos na última Olimpíada que nós tivemos aqui no Brasil. Falta a unidade de quem tenta comandar, de certa forma, esse esporte, né? Porque eu acho um absurdo, pelo menos, num país que se pratica tanto e que nós temos os melhores e as melhores, ele não se tornar um esporte olímpico, assim como o futsal. A gente sabe que tem toda uma questão que envolve federações e etc. Então, acho que essa falta de unidade é determinante para que não vire um esporte olímpico. Isso ficou muito marcado na Rio 2016. E a gente viu outras modalidades que entraram depois, né, passaram na frente do futevôlei dentro dos Jogos Olímpicos. Escalada, skate, surf, que são esportes mundiais, né, que todo mundo pratica, mas você não fomenta algo que tem no Brasil especificamente, né, num país com tantos adeptos como é o caso do futevôlei. Hoje o futevôlei, graças a Deus, ele está trilhando um cenário profissional, mas no Brasil, eu falo isso, todo mundo fala, não, que o futevôlei ele pode ser olímpico, ele vai ser olímpico. Assim, a gente tem os esportes olímpicos hoje que passam dificuldade. Se você pegar aí o basquete, esporte olímpico, as federações estão todas quebradas. Quais seriam as ferramentas, né, as oportunidades de negócio que eu pudesse viver do esporte? Que só o atleta hoje ainda não consegue viver do esporte. Então a gente tem que empreender dentro da modalidade. Então eu comecei a fazer isso, praticar isso dentro da minha modalidade, né, com as escolas de futevôlei, as clínicas de futevôlei. Um esporte que eu acho que poderia ser melhor aproveitado, melhor divulgado, pela quantidade de pessoas que praticam. Talvez não seja tão comercial para a televisão,
mas é sensacional para jogar e para assistir. Cara, assim como no futebol feminino, não basta só a gente querer o produto na televisão. Você tem que pensar qual é o produto que você coloca na televisão, né? Você tem que melhorar as condições de imagem, as condições de transmissão, quem são as pessoas que disputam, as arenas, tudo isso conta para um produto virar um produto rentável dentro da televisão. Então, eu acho que é uma soma dos dois fatores. Não basta só o desejo da televisão em transmitir o campeonato. É muito mais também de quem organiza, de fazer com que se torne um produto bonito, um produto agradável. E o futebol é bonito. Eu gosto de ver. Se tiver um jogo de nível A, né, na televisão, eu paro para ver em detrimento a um jogo de futebol, que tem toda hora. Então, acho que falta também o povo brasileiro se habituar a que tenha, né, como teve o beach soccer em um momento. O pessoal ligava ali no domingo de manhã, para que as pessoas entendam melhor, entendam a dificuldade e comecem a gostar do esporte. E é o sonho de todos nós, um dia estar na Olimpíada e virar um esporte até mais respeitado do que é. Né? Nós temos muitos atletas de elite do futebol que são os melhores do mundo, são os nossos, né, cara? Aqui já falei, né? O próprio Vini, o Águia, o Belo. E o Belo, ele se diferencia também pelo cara que ele é fora da quadra. Ele é aquele cara que tá sempre com um sorriso no rosto, que tá sempre disposto a te ouvir, que tá sempre disposto a te ajudar. Com a idade que ele tem, existe por parte de todos, principalmente dos mais novos, um respeito. E muitos deles, eu posso dizer, quase 90%, tem o Belo como ídolo, assim como eu tenho no futebol. Então, assim, o Belo só soma no futebol. O Belo é um cara que é totalmente à parte aí do que a gente tem costume de ver. E mais uma vez, cara, tá aqui falando do Belo, porra, foda, muito, muito foda. Belo é pica de cachorro mesmo, legal. Pode acreditar. Quem sabe, no futuro, a gente não vai ter esse esporte numa Olimpíada e tem que ter um técnico, e tem que ter um capitão, tem que ter um coordenador. Eu acredito que o Belo vai estar nessas fileiras, vai estar nessas empreitadas, porque você vê a paixão que o cara tem pelo esporte. Uma vez eu estava conversando com ele, né, que eu achava que nunca mais iria surgir um outro Belo, e continuo achando. Alguém que ficou durante tanto tempo na ponta e se manteve durante tanto tempo, envelhecendo, perdendo a principal dupla, né, desfez a principal dupla dele, que era com o Vinícius, e depois vendo todo como cresceu o futevôlei. Eu acho que o principal legado dele é não desistir do esporte, né, porque no momento que não era famoso o futevôlei, em que nós não tínhamos esse boom de quadras como a gente tem hoje no Brasil, ele estava acreditando ali junto com os amigos dele, as pessoas do futevôlei. Então hoje eu acho que a motivação nossa de jogar de verdade é ele com 43, eu com 39, caminhando aí para os 40. É dar trabalho para essa molecada e quem entrar relaxado a gente vai passar o cerol, não tem jeito. Acho que o grande lema dele hoje é incentivar os meninos, né? Os alunos que estão com ele ali, né? Como ele às vezes vai com os meninos que talvez muita gente não conheça no campeonato. É um cara que fez muitos jogadores. O Vinícius é um exemplo dele. Vinícius, tem muitos jogadores que ele ajudou no início também. Ele foi morar em São Paulo, trazia as pessoas para sair de Alagoas para jogar perto dele e daí levantar o nome da galera para jogar no cenário brasileiro. Ah, você tem um ídolo? Eu tenho. No meu esporte eu tenho. E um dia eu quero ser que nem ele. Por isso que eu me inspiro tanto, entendeu? Só deixar o tempo passar e continuar conquistando títulos. É um grande amigo, um grande parceiro, um grande ídolo. É realmente o número 1. Eu fico arrepiada aqui, olha, só de falar. Ele fez história, né? Da época de Magrão, depois do Belo e Marcelinho, Belo e Vinícius. Então é um cara vencedor, nem à toa que é recordista de títulos. Eu sou um grande admirador do trabalho dele. Né? Vou nascer de novo e não vou chegar à metade que ele conquistou. Pretendo continuar, pretendo estar levando o nome da minha cidade e pretendo estar junto com a minha família sempre. E quero dar um título pro João Davi que tá chegando, né? Isso aí é bom demais. Deus é maravilhoso. Ele sempre me mima. Mamãe, como é que você está se sentindo, mamãe? Ansiosa. Ansiosa. Esperando o médico me chamar para dar início. Nem começou, já tô como?
sensação maravilhosa. Que sensação maravilhosa. Nasceu o rei da diagonal curta. É muito lindo. Rapaz, puxar essa mamãe todinha. Eu tô falando que o nariz é meu. É não, viu? É porque tá inchadinho aqui. Aqui é o João Davi. O João Davi é o nosso filho, é nosso príncipe. Né, mãe? Eu sou muito lindo. Ai, foi uma sensação indescritível. Completou tudo o que estava faltando. Ela é um ótimo pai. O João, quando vê, ele já começa a rir. Tem explicação, é amor incondicional. Né, papai? Não é isso? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Né, pai? Ele vai, com certeza, ser um bom pai, cara. Porque como amigo eu não posso falar nada, é um cara que é muito bacana. O que eu aprendi de bom na minha vida, eu vou passar tudo para ele, principalmente educação, escola, que foi algo que eu não pude dar seguimento. A verdade é que eu vou viver para ele agora, né? Então, tudo que eu fizer, tudo que eu pensar em fazer algo, é tudo para ele agora. Olha esse CT, que coisa maravilhosa, né? O que ele já conquistou. E eu acho que faltava essa conquista, ser pai, ter uma família e ter essa estabilidade emocional também. Ele disse que vai conseguir o troféu para João. Vamos ver, né, João, se sai esse troféu. Manter aí, focar bem, até porque eu tô querendo um título, né, pro meu filho. Não sei se ele vem agora, se vem ano que vem, mas uma hora ele vem. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu conquisto. Pressão eu não sinto mais nada, porque a minha vida sempre foi pressão, né? Desde quando eu caí daquela árvore, minha vida já foi uma pressão. Por tudo que eu passei aí, mais de 25 anos no futebol e fora de casa, eu já sei lidar com pressão. Por isso que eu jogo com alegria, por isso que eu tenho esse carisma de dividir essa alegria ali na quadra com o público. Então isso vai me aliviando um pouco. Quando eu perder isso, aí é hora de eu parar. Mas até hoje eu tô sentindo esse friozinho na barriga quando eu entro na quadra. E quando a galera agora pede dancinha, pede diagonal curta, quando eu viro uma bola, eu danço, eu vejo aquele sorriso na arquibancada, aí que me motiva mais ainda. Futebol libera não é brincadeira, não. Os olhos vagarão em meio ao escuro, um silêncio gritava dentro. Vai ser... Água num deserto parece perto, bela miragem que não tem fim. Já me questionei pra onde essa vida me levaria. Já me questionei do amor vive a alegria. Já me encontrei perdido no tempo, inventei meu dia. Já me questionei. Já me questionei. Já me questionei pra onde essa vida me levaria. Já me questionei se dentro do amor vive a alegria. Já me encontrei perdido no tempo, inventei meu dia.
caminho e lá na